Fala aí, pessoal, voltamos, Biologia C agora, o assunto embriologia. Nós temos aí uma preparação, né, antes da parte de zoologia, a gente costuma sempre trabalhar a parte da embriologia 1 e embriologia 2, né, um assunto importante. Vamos lá. Quando a gente fala de embriologia, nós temos alguns assuntos aí importantes, tem a parte de tipos de ovos, a parte de segmentação, se ela é holoblástica, meroblástica, e tem a parte do desenvolvimento embrionário, quando a gente fala lá desde a fecundação, aí vem as fases, né, de mórula, blástula, gástrula, neurula. Então a gente vai começar aqui nessa parte de desenvolvimento embrionário, tá? Entra a parte de anexos junto, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, na parte de anexo junto. E, na sequência, a gente vai entender qual é o papel de cada um desses anexos para que a gente possa entender o desenvolvimento embrionário. Então, vamos imaginar aquela história, né, que o espermatozoide encontra o ovócito 2 e aí acontece, então, a fecundação. Mas nós temos ali alguns anexos embrionários que são importantes, né? Por exemplo, o saco vitelínico. Para que serve o saco vitelínico? A palavra vitelo, gente, significa alimento. Vitelo é alimento. Eu também posso chamar de lécito. Então, se eu falo para vocês, lécito, vitelo, alimento, eu estou falando da mesma coisa, tá? Então, a gente pode classificar os animais aí, né? Quais animais têm saco vitelínico? Né? Então, a gente daqui a pouco vai fazer essa classificação aqui, tá? Quando você pensa no saco vitelínico, olha aqui um embrião de peixe. Olha que interessante. O embrião do peixe, ele está se desenvolvendo, né? E aí, vamos lembrar, esse peixe, ele tem ali o seu desenvolvimento externo, né? A fecundação externa e o desenvolvimento externo. Esse peixinho não tem mais contato com a mãe. Então, como que ele vai se desenvolver? Ele precisa ter sua reserva energética. Então, ele tem aqui um saco vitelínico, né, com bastante quantidade de vitelo, que está associado à alimentação desse peixe, né? O saco vitelínico, ele armazena nutrientes e ele também tem um papel importante, hematopoiético. O que é o papel hematopoiético? O papel hematopoiético, gente, hemato é sangue, poiese é produção. O saco vitelínico, não esquece isso, tá? Além de armazenar alimento, além de armazenar nutrientes, ele tem um papel hematopoiético. É ele que produz os primeiros vasos sanguíneos do embrião. É ele que produz as primeiras hemácias do embrião. Para isso, a gente chama de papel ou função hematopoiética. O vitelo, né? Quando a gente pensa nos anfíbios, os anfíbios, eles também precisam ter vitelo. Só que olha um detalhe, ele possui vitelo. Só que o vitelo, ele não apresenta a membrana vitelínica. Nos peixes, a gente considera o saco vitelínico realmente, porque o saco vitelínico dos peixes, eles têm o quê? A membrana vitelínica. Nos anfíbios não tem a membrana. Ele tem vitelo. Esse vitelo fica armazenado onde? Nos macrômeros. Daqui a pouco vai fazer mais sentido isso para vocês, tá, gente? O ovo dos anfíbios é um ovo, né, que ele vai ter ali o vitelo armazenado nos macrômeros. O que são macrômeros? São células maiores que vão armazenar, então, esse nutriente, tá? Então, ele vai ter aqui uma segmentação desigual, com os blastômeros, que são células de tamanho diferente. Uma frase que eu vou falar para vocês anotarem, né, quanto maior a quantidade de vitelo, mais lenta é a divisão. Eu vou voltar a falar essa frase quando a gente for estudar os tipos de ovos, lá na frente. Quanto maior a quantidade de vitelo, mais lenta é a divisão. Então, imagine que essas 4 células maiores, elas surgiram a partir de
duas células, né? De uma que vai dividir em duas, que vai dividir em quatro. Só que essa divisão aqui, ela é mais lenta em relação à divisão de cima. Por quê? Quanto maior a quantidade de vitelo, mais lenta é a divisão. Se a divisão é mais lenta, se essas células, se esses blastômeros demoram mais para dividir, galera, significa que dá tempo desses blastômeros ganharem mais volume. Enquanto que os blastômeros de cima, esses blastômeros, eles têm pouco vitelo, então ele divide rápido, né? Isso faz com que os anfíbios tenham blastômeros que nós classificamos como micrômeros e os macrômeros. E aí eu escrevi para vocês aqui. Os anfíbios possuem vitelo armazenado nos macrômeros. Mas aí no vestibular, cuidado, anfíbios não têm nenhum tipo de anexo embrionário. Porque para ser considerado um anexo verdadeiro, precisaria ter membrana vitelínica. E não tem. Tem só o vitelo armazenado nos macrômeros. Tá? Então, quais são os anexos embrionários dos peixes? O saco vitelínico. Quais são os anexos embrionários dos anfíbios? Não tem. Porém, apresenta o vitelo. Onde? Armazenado nos macrômeros. Os répteis, as aves e os mamíferos são animais aminiotas. Amniota, gente, significa que tem córeo, que tem âminio e que tem alantoide. Esses três anexos, eles são importantíssimos. Por quê? Porque eles permitiram o desenvolvimento dos animais no meio terrestre, principalmente o âminio, porque é o âminio que imita o ambiente aquático, tá? Aqui você vê uma imagem linda, um embrião humano de 2 meses com placenta. Tá? Então você está vendo ali a parte da placenta, a parte do saco amniótico e do saco vitelínico. O embrião está aqui, né? É esse carinha aqui. O anexo embrionário mais íntimo do embrião é esse que parece um balão transparente. Esse balão transparente é o saco amniótico. A bolsa amniótica, que é uma bolsa cheia de líquido. Aí, galera, tá vendo aqui? Tudo em vermelho aqui é placenta, tá? Mas tá vendo que em cima da placenta tem uma bolsa vermelha também? Meio esvaziada aqui, ó. Essa bolsa meio esvaziada e tem uma bolsinha menor aqui. Qual delas é o saco vitelínico? Qual delas é o alantoide? Olha só. Lembra que o saco vitelínico ele tem a função hematopoética? Qual que você consegue visualizar vasos sanguíneos? Nesse aqui. Então, esse é o saco vitelínico. Tá? Se esse aqui, que tem os vasos sanguíneos, é o saco vitelínico, esse aqui só pode ser o alantoide. Então, vamos de novo. Embrião, âminio, é o anexo embrionário mais íntimo do embrião. A placenta está aqui. Aí, aqui com vasos sanguíneos, a gente tem o saco vitelínico. Aqui nós temos o alantoide. Giovanni, e o córeo? O córeo, ele protege o embrião e todos os anexos. Né? O córeo ele é uma película que reveste tudo. Quer ver como você sabe o que é o córeo? Você já fez ovo cozido aí na sua casa, provavelmente. Quando você faz um ovo cozido, você vai... Achei que alguém tinha mandado mensagem aqui. Quando você faz um ovo cozido, você vai tirar a casca. Quando se tira a casca, você já viu que às vezes a membraninha bem transparente, ela gruda e fica ruim de tirar? Aquela película, aquela membraninha meio transparente, aquilo ali é o córeo, gente. Então, você tem a casca, tem o córeo, que é o anexo embrionário mais externo do embrião, né? Enquanto que o âminio é o mais íntimo. Agora, você vai ver aqui um embrião de galinha com 5 dias sobre o seu grande saco vitelínico. Olha a quantidade de vitelo, né? Nossa, por que tem que ter tanto vitelo? Não tem contato com a mãe, né? No caso do mamífero, tem a placenta. Aqui não tem placenta, gente. Então, se não tem placenta, ele precisa ter um saco vitelínico com muito vitelo, com muito nutriente, tá? Eu fiz um desenho aqui para vocês, para a gente tentar identificar as partes, né? Então, aqui você tem o ovo, né? Essa casca aqui mais externa. Na bundinha do ovo aqui, digamos assim,
você tem uma câmara de ar, que é onde acontecem trocas respiratórias, beleza? Então, você tem o âmnio, que eu pintei aqui em verde, que é o anexo embrionário mais íntimo do embrião. Qual é a função do âmnio? É um líquido que hidrata, que tem proteção mecânica, que mantém a temperatura. Então, ele mantém a temperatura do embrião, ele é termorregulador. Ele impede a dessecação do embrião, porque ele hidrata o embrião. E ele tem proteção mecânica, gente, porque dentro desse líquido, né, uma mãe que seja, de repente, atleta e que ela corra, que ela faça alguma atividade física, o embrião está ali dentro, né? E ele está protegido mecanicamente, por quê? Porque o âmnio garante essa proteção mecânica, tá? Aí você tem aqui em amarelo com os vasos sanguíneos, lembre-se da função hematopoética, né? Nutrição e função hematopoética. O córeo, que é a membrana mais externa do embrião, protege o embrião e os outros anexos. E você tem o alantoide. Qual é a função do alantoide? A função do alantoide, basicamente, é armazenar excretas. Veja, esse embrião, ele vai fazer xixi. E onde ele elimina esse xixi? Onde esse xixi vai ficar armazenado? Vai ficar armazenado no alantoide. O alantoide tem essa função de armazenar excretas. E, professor, mas a excreta vai ficar dentro do ovo junto com o embrião? Sim, essa excreta fica dentro do ovo junto com o embrião. Porém, é importante que seja uma excreta menos tóxica. Por isso que não pode ser amônia, não pode ser ureia, gente. Todo animal ovíparo, ornitorrinco, as aves, os répteis, são animais que vão ter como excreta nitrogenada principal o ácido úrico. Porque o ácido úrico, ele é a excreta nitrogenada menos tóxica, quase que atóxica, mas ainda tem uma toxicidade bem pequenininha, mas tem, tá? Mas não vamos esquecer, gente, o alantoide, ele também tem funções importantes. Por exemplo, junto com o córeo, ele ajuda na respiração. Opa, deixa eu voltar. Junto com o córeo, ele ajuda na respiração. E ele forma o que nós chamamos de alantocóreo. Cara, isso aqui é bem específico, tá? Alantoide mais córeo, a gente chama de alantocóreo. Qual a função do alantocóreo? A função, ela é possibilitar trocas respiratórias para o embrião. Caramba, o embrião respira. Sim, como que ele respira? Alantocóreo. A fusão do alantoide com o córeo, na região proximal aqui da câmara de ar, isso faz com que tenha captação de oxigênio, certo? E aí eu fiz uma tabelinha aqui para vocês, em relação aos animais e quais anexos eles têm. Qual é o único anexo dos peixes? Saco vitelínico. Qual é o único anexo dos anfíbios? Não possuem, galera. Nos anfíbios, o saco vitelínico, ele não tem essa denominação, porque não tem a membrana vitelínica. Então, os anfíbios, eles não têm anexos. Eles têm somente o alimento, o vitelo armazenado nos macrômeros. Répteis, aves e mamíferos são amniotas, então tem saco vitelínico, tem alantoide, tem córeo e tem âmnio. Só que no caso dos mamíferos, gente, o mamífero vai apresentar o saco vitelínico reduzido. Por quê? Porque eu não preciso ter muito vitelo. Eu vou ser nutrido pela minha mãe a partir da placenta. Então, o nosso saco vitelínico, ele não é muito rico. Você vai ver que o nosso ovo é chamado de ovo oligolécito. A gente não precisa ter muito vitelo, porque daqui a pouco a placenta estará formada e a gente vai receber, então, alimento. O alantoide que armazena excreta, ele é atrofiado. Por que o nosso alantoide é atrofiado? Gente, da mesma forma, você manda a sua excreta para sua mãe. A sua mãe vai excretar. Então não precisa ficar armazenando excreta. Então por isso o nosso alantoide, na fase embrionária, ele é atrofiado. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, naquela imagem aqui, ó. Tá vendo o âmnio aqui? É uma bolsa cheia de líquido, que imita o ambiente aquático. O âmnio, 2/3 desse líquido aqui, é xixi do embrião. Você vai dizer, ai, professor, que nojo. Você ficou nadando 9 meses no teu xixi. Mas calma, não fica com nojo, não.
Porque é um xixi filtrado, gente. A parte tóxica desse xixi a mãe elimina. Então a gente fica nadando nesse líquido amniótico durante aproximadamente 9 meses. E esse líquido, uma boa parte dele, 2/3, é a urina do próprio embrião, tá? Que nos mantém quentinho, hidratado, né? Vou voltar aqui. Então, essa tabela aqui é uma tabela importante. Veja que placenta e cordão umbilical não são exatamente anexos embrionários. A gente considera que placenta e cordão são derivados de anexos, tá? Então, se tem como anexo embrionário o saco vitelínico, o alantoide, o córeo e o âmnio. E derivado dos anexos, a placenta e o cordão umbilical. Beleza? Vou passar aqui. Aí. E a gente termina essa primeira parte da embriologia falando um pouquinho mais sobre placenta, falando um pouquinho mais sobre gêmeos, né? Então aqui você tem a criança, né? Já ali próximo do nascimento, ela já posicionou. Você não fica os 9 meses de ponta cabeça, tá, gente? Esse posicionamento, ele acontece no último mês de gestação. Então a criança ela vai posicionar nessa posição aqui lá pelo último mês de gestação. Beleza? Então, por isso, quando uma criança tem nascimento precoce, a gente vai contar aí com uma cesárea, né? Porque se ela tem um nascimento precoce, pode acontecer, às vezes, ela virar antes e a mãe acabar tendo as contrações, né? Mas esse virar dentro da natureza perfeita, ele deve acontecer próximo do último mês de gestação, tá? Vamos pegar aqui essa região aqui e vamos dar um zoom. Você vê ali o cordão umbilical, você vê ali a membrana placentária, os vilos, né, que são essas dobras. Veja que tem muitos vasos sanguíneos aqui, né, vasos sanguíneos fetais, vasos sanguíneos da mãe. Não tem mistura de sangue na placenta, mas esses vasos estão muito próximos. Por isso que existe possibilidade, mesmo a placenta sendo uma barreira de proteção, de alguns vírus, né, poderem ultrapassar essa barreira placentária e levar a danos no feto, né? Até protozoário, no caso aí da toxoplasmose, né? O Toxoplasma gondii, ele pode ultrapassar essa barreira placentária e levar a problemas graves no desenvolvimento fetal. Aqui a gente vê detalhe do cordão umbilical, para quem gosta, né? Fazendo um corte transversal. A gente vê a geleia de Wharton, é uma geleia, literalmente, né? Onde vai acomodar ali a veia e as artérias. Então, uma veia e 2 artérias, né? Aqui mais em detalhe. Você tem ali as células-tronco epiteliais do revestimento do cordão umbilical, células-tronco hematopoéticas, mesenquimatosas ou mesenquimais. Tá? Então, aqui detalhe aí a veia umbilical e 2 artérias, tá? Como que a gente descobre que uma mulher está grávida? Existe um hormônio chamado de beta-HCG, ou simplesmente como HCG, ou podemos também chamar de gonadotrofina coriônica. Gonadotrofina coriônica humana, tá? Pode ser chamado assim. Vários nomes, né? HCG, gonadotrofina coriônica ou gonadotrofina coriônica humana. Então a gente tem aqui, né? Daqui a pouco a gente vai ver que a parte do blastocisto que produz o HCG é o trofoblasto, que vai produzir esse hormônio, né? Que vai significar lá que aparece 2 risquinhos, né, no exame, que a mulher pode fazer o teste de farmácia. Quando a gente fala de gêmeos, nós temos os gêmeos idênticos e temos os gêmeos fraternos. Gêmeo idêntico, como que surge gêmeo idêntico? Um único espermatozoide, um único óvulo, gente. Eles são clones. Gêmeos fraternos, ou dizigóticos, é quando a mulher tem uma poliovulação. Não é normal a mulher ovular mais de uma vez. Mas quando a mulher tem uma poliovulação, vamos lembrar, o homem, ele libera milhões de espermatozoides numa ejaculação. Pode chegar a 500 milhões de espermatozoides. Então, se tem mais um óvulo, é lógico que esse segundo óvulo também pode ser fecundado. E aí ele vai dar origem a 2 crianças, que inclusive podem ter sexo diferente.
Por quê? Porque esse espermatozoide pode carregar o cromossomo Y e dar origem ao menino. Esse espermatozoide pode carregar o cromossomo X e dar origem a uma menina. Então você tem aqui a, a placenta, né, separada, é uma situação que a gente observa em gêmeos fraternos. Gêmeos idênticos, eles podem, né, ali compartilham a mesma placenta, bolsa amniótica separada. Isso é uma característica geral que a gente tem para gêmeos idênticos. Mesma placenta, bolsa amniótica separada. Gêmeo fraterno, placentas diferentes e bolsas amnióticas também separadas. Tem casos raros, tá, gente? De compartilharem ali a mesma bolsa amniótica, mas são casos de exceção, tá? De maneira geral, a gente está trabalhando aqui como normalmente é observado, tá? Terminamos uma primeira parte de embriologia, vamos para os últimos minutos aí da nossa aula, né? Temos mais aproximadamente 13 minutos aí, 5 para as 4, mais ou menos, eu paro aqui com vocês, tá? Nenhuma pergunta? Seguimos? Vou passar um vídeo para vocês que vai mostrar da fecundação até o nascimento. Vê se vai pegar aqui automático. Não? Pera aí. Aí. Desde a fecundação até o nascimento.
Aí, incrível, né? Natureza é incrível. Beleza, gente. Como que ocorre, né? Ocorre polispermia na espécie humana. Poli significa muitos, esperma significa semente, né? Então, polispermia, gente, é você imaginar a entrada de mais de um espermatozoide. Tem gente que pensa que gêmeo pode surgir assim. Se entram 2 espermatozoides, a gente tem um problema sério, né? Porque se cada espermatozoide tem 23 cromossomos, 23 moléculas de DNA, o óvulo também tem 23. Então, a gente teria um indivíduo com 69 cromossomos. Tá? Então, essa polispermia, né, pode ocorrer. Contudo, o zigoto formado será triploide, com 69 cromossomos. Isso inviabiliza o desenvolvimento do embrião, acarretando o aborto. Então, gêmeos não nascem pela entrada adicional de mais um espermatozoide. Não, isso né, é algo inviável, seria um indivíduo triploide. Nossa espécie, né, nosso número diploide é igual a 46, 23 moléculas de DNA do pai, 23 moléculas de DNA da mãe. Tá? Estratégia para evitar a polispermia, a questão da reação cortical. Assim que o primeiro espermatozoide entra no ovócito 2, ocorre uma rápida despolarização da membrana e entrada de grânulos corticoides no espaço entre a membrana e a zona pelúcida, formando, então, a membrana de fertilização, que agora é rígida e intransponível. Ela não vai permitir entrada de mais espermatozoide. Então, a gente tem essa, digamos assim, uma estratégia, né, para evitar essa polispermia. Mas, vamos lá, pode ser que um espermatozoide muito ninja, né, consiga penetrar ali adicionalmente, e aí a gente tenha, né, aqui uma situação de aborto. Giovanni, o que acontece se formar um indivíduo triploide? Essa mulher vai abortar, gente. Isso inviabiliza o desenvolvimento desse embrião. E o corpo, para proteger, ele inviabiliza, ou seja, vem uma situação de aborto natural, tá? Visão geral do desenvolvimento. O desenvolvimento embrionário tem início com a primeira divisão mitótica do zigoto e pode ser dividido em 3 etapas principais. A gente vai verificar isso aqui com mais detalhe na semana que vem, tá? Mas a gente tem a parte da segmentação. Substitua a palavra segmentação por clivagem, que pode aparecer com esse nome. Substitua a palavra segmentação ou clivagem por mitoses. Então, a gente tem aqui o momento da segmentação, que vai de mórula, né, do zigoto, que passa por mórula e vai até a parte de blástula, é o momento de segmentação. Na gástrula, nós temos a gastrulação. Na neurula, que entra na primeira etapa ali de uma fase importante, né, formação dos órgãos, a gente vai denominar, então, essa última etapa de organogênese. Para o vestibular, a gente estuda de maneira bem simples isso daqui, bem simplificada. Lá no ensino superior, vocês vão ver que a organogênese, ela envolve muitas etapas. A gente acaba dando atenção só para a neurula, que é o início da organogênese. Mas tem muita coisa para a gente estudar dentro da organogênese, tá? E a gente, né, vai falar na próxima aula dos tipos de ovos. Eu vou montar esse quadro aqui com vocês, tá? Já dando spoiler, aí são 4 tipos de ovos: ovo oligolécito, daí tem o heterolécito, tem o megalécito e, por último, o ovo centrolécito. Eu falei que eu ia tocar com vocês até 3h55, mais ou menos, mas não vai dar tempo de eu montar esse quadro com vocês em 5 minutos. Então, eu vou terminar antes aqui, e aí semana que vem a gente começa a partir da montagem dessa tabela. Aí a gente vai montando passo a passo, né? Falando aí dos tipos de ovos, e a partir desse momento você vai ver que não precisa decorar mais. Existe uma forma de você estudar os tipos de ovos sem precisar ficar decorando. É uma tabelinha que eu vou montar aqui para quem já foi meu aluno presencial, né? Ou em algum outro momento, sabe que eu gosto de montar no quadro isso daqui, a gente vai montando junto
como a gente está online, a gente vai montando junto um quadro aqui, para que você nunca mais precise decorar quem que tem ovo oligolesto. Cara, o ovo oligolesto, você tem mamíferos, quinidários, plateumintos, né, poríferos, você tem ali o anfioxo, os equinodermos. Giovanni, se decorou? Não, eu tenho, né, eu tenho minha estratégia que eu vou compartilhar com vocês na próxima aula, tá bom? Gente, boa aí semana para vocês. Sexta-feira vocês vão receber o simulado. Qualquer dúvida, pode me mandar no final de semana, tá? Esse último final de semana eu estava meio na correria, mas normalmente eu consigo responder vocês mesmo dentro do final de semana, tá bom? Um bom descanso aí para vocês. Até mais. Tchau.